Apocalipse capítulo 2, do verso 12 até o verso 17. Farei a leitura na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém. Ajude-me a orar. Pai, muito obrigado. Graças te damos por este momento precioso. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor. O Senhor sabe quão desafiante é o tema para hoje, quão desafiante é este assunto, e por isso precisamos da tua graça mais que antes, e por isso precisamos ser socorridos por ti, Espírito Santo, para que nada nos tire desse momento, nada mesmo, mas que nós possamos aprender, ser alimentados, edificados e possamos crescer, e que ao final, Senhor, saiamos daqui um pouquinho mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Ajuda-nos, meu Deus. Eu creio que isto é possível. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pérgamo, a igreja casada com o mundo. A igreja de Pérgamo, meus irmãos, ajuda-nos a entender um pouco do cristianismo dos primeiros dias da igreja, do primeiro século. Eles passaram muita coisa para que nós hoje, 2000 anos depois, como igreja, pudéssemos ser abençoados. Esta era uma igreja cujos crentes eram fiéis. Você leu aí comigo. Não negaram a sua fé em Jesus, mesmo debaixo de muitas perseguições. Você há de se lembrar que semana passada nós vimos uma igreja que não era perseguida. E o que foi dito sobre essa igreja? Não dava trabalho ao diabo, não incomodava ninguém. Essa aqui não. Essa aqui era perseguida, apedrejada. Uma igreja perseguida, mas que não negou sua fé em Jesus, mesmo debaixo de muitas perseguições. Por outro lado, Jesus tem uma leitura, e na leitura de Jesus tem alertas. Ela recebe um alerta. A fidelidade e a perseverança dessa igreja não impediram a falta de discernimento para impedir falsos ensinos de se infiltrarem na igreja. Isso é um alerta para a igreja do nosso século. A igreja pode ter boa doutrina, ser ortodoxa, portanto, bom ensino, mas isto não impede de que seja pega no contrapé,
se não estiver totalmente apegada em Jesus, com o coração totalmente nele, e Jesus, somente Jesus, ser o Senhor da igreja. Por onde vamos andar aqui? Em primeiro, veremos Pérgamo, o trono de Satanás. Depois, em segundo, Jesus elogia a igreja. Terceiro, Cristo aponta as falhas da igreja. Em quarto, Cristo adverte a igreja. Em quinto e último, o Senhor faz promessas à igreja. E depois, nos permitindo o Senhor, partiremos e faremos algumas considerações finais para aplicar tudo isso aos nossos corações. Pérgamo, o trono de Satanás. Certo autor disse que Pérgamo ficava no quartel-general do inferno. É que falar sobre inferno em pleno século 21 não soa como deveria, não causa tanto temor. Mas Pérgamo sabia o que era um lugar considerado o trono de Satanás. Olhe bem o verso 2, capítulo 2, verso 13. Jesus diz: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Esta era a igreja das que receberam as cartas de Jesus, a que sofria mais perseguição. Mas Jesus conhece a igreja. Sei, diz Jesus, eu sei onde você vive. Pérgamo era uma cidade rica, era uma importante metrópole e um grande centro cultural. Era famosa porque tinha uma biblioteca com mais de 200 mil volumes. Aos que gostam de livros, isso é importante para aquela época. Estamos falando dos anos 30, aproximadamente. Pérgamo tornou-se sinônimo de livros. É a partir de lá, é daqui que vem o nome pergaminho, que precedeu o papel, que foi inventado antes do papel. Os operários em Pérgamo sabiam industriar a pele do animal para que ela pudesse ser escrita à mão depois. Agora a pergunta é: como é que uma cidade tão rica em livros, em conhecimento, em cultura, podia ser tão carente no conhecimento do verdadeiro Deus? E aí a palavra, a própria Escritura nos ajuda. É porque faltava ali a sabedoria do livro dos livros. Porque Provérbios capítulo 1 e o verso 7 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Muito avançados, muito conhecimento, mas faltava-lhes o verdadeiro conhecimento, que vem a partir do temor ao Senhor. Esta cidade também era um local sede do culto a César, o imperador. Lá havia uma estátua de César com 10 metros de altura. Havia também vários templos para Zeus, considerado Deus de deuses. Havia também templo para Esculápio, que era o deus da medicina, simbolizado por uma serpente enrolada num cajado, que se usa até hoje, cujo símbolo consta no anel de formatura dos médicos. Ao todo eram 300 templos pagãos em Pérgamo, e somente uma pequena comunidade cristã. Quando falamos dessas comunidades, meus irmãos, num estudo mais criterioso, ficamos descobrindo que mesmo comunidades que parecem ser grandes, como as de Corinto, por exemplo, não passavam de mais de 50, 60 membros.
não era uma comunidade gigantesca. Então, um grupo tão pequeno assim, permanecer fiel, não negar a sua fé em Cristo Jesus, era digno de ser imitado. É digno de ser imitado. Uma pequena igreja cristã, provavelmente, conforme Atos 20 e o versículo 31, foi Paulo quem implantou esta igreja em Pérgamo, quando esteve em Éfeso. Os cristãos eram uma minoria, portanto, na cidade, e debaixo de grande perseguição. Mas sabem, para uma igreja situada num lugar destes, Jesus apresenta-se a ela. Está aí no Apocalipse 2, verso 12. O que Jesus diz para esta igreja? Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sabem, Jesus diz para essa igreja que ele tem uma arma poderosa, a espada de 2 fios. Jesus apresenta para eles uma arma poderosa, e esta é a palavra de Deus, o próprio Jesus, porque Jesus é a palavra, porque Jesus é o verbo de Deus que veio habitar entre nós. Jesus lhes apresenta a si mesmo, portanto. A palavra de Deus é poderosa, irmãos. Ficamos sabendo em Hebreus 4 e verso 12 que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Que ferramenta poderosa! Pérgamo estava sim debaixo de opressão, de perseguição, mas Jesus apresenta-se a eles e diz: estas são as palavras daquele que tem a espada de 2 gumes. Aleluia! Portanto, eis aí um pouco de Pérgamo e o porquê. Era considerada pelo próprio Senhor o trono de Satanás. Em segundo, Jesus elogia essa igreja. Verso 13: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permaneceu fiel ao meu nome e não renunciou sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Todo súdito do Império Romano era obrigado a homenagear César. Ele recebia um grão de incenso, e diante da estátua de César, ele deveria jogar o incenso no fogo e professar a sua lealdade ao imperador. E deveria levantar a mão, dizer e gritar: César é o Senhor. Acontece que os cristãos, levados à força, levados de arrasto perante a estátua de César, se recusavam a colocar o incenso no fogo e ainda mais gritavam: Cristo é o Senhor. É claro que muitos pagavam com a própria vida. Estes crentes, no entanto, permaneceram fiéis ao nome do Senhor Jesus Cristo. César Augusto era o imperador por esta época, e este era um dos homens que queria ser Deus, arrogava para si o título de Deus. Sede por domínio, por poder, por autoridade, por força, por dominação à força. Isso não é novo, meus irmãos. Começou lá no Gênesis, na proposta feita por Satanás à mulher, a Eva. Gênesis 3 e o verso 5. A serpente diz: e vocês serão como Deus. Não é novidade querer ser Deus.
Os Césares dos nossos dias, e é bom que estejamos alertas, continuam exigindo culto para si. Podemos alegar, mas eu não sou idólatra, eu cultuo ao único e verdadeiro Deus. A pergunta é, será? Os Césares do século 21 exigem culto, mentiras contadas como se fossem verdades, e muitos acreditamos, muitos de nós acreditam. Pior de tudo, contadas como se fossem verdades e que exigem lealdade. É preciso reafirmar a fé em Cristo, sabem, irmãos, ou então ceder às heresias que se alastram, se proliferam através dos séculos. Heresias que provocam, são na verdade distorções, rejeição voluntária aos ensinos da palavra de Deus, misticismos. Gente que vem na igreja, pede oração, ora, mas também faz uma fezinha lá, outra cá e outra ali, e assim vai, dia após dia, buscando em todos os recursos. É o tal do sincretismo religioso. Os Césares do nosso tempo continuam exigindo culto, enquanto através do profeta Miqueias ficamos sabendo o que é que o Senhor exige de ti: que tu andes em paz com o teu Deus, andes humildemente, ames a misericórdia, só isso, ama a misericórdia, andes em fidelidade e tenhas paz com o teu Deus. Ele não pede outro tipo de culto. Estavam sacrificando primogênitos para agradar a Deus, num culto que Baal pedia. Deus disse, não é isso que eu pedi. Pelo contrário, o Deus a quem hoje servimos deu o seu filho. Ele não está pedindo o meu ou o seu filho primogênito, antes pelo contrário, ele deu o seu unigênito filho, o único gerado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Os Césares dos nossos dias continuam exigindo cultos através dos modismos que brotam como ervas daninhas no meio do povo de Deus, irmãos. Eu não estou falando do mundo, igreja. Eu estou falando de igreja, de gente que se diz cristão e cristã, modinhas que aparecem, novos jeitos de adorar, novos meios, métodos para sentir. Se eu for no culto e não sentir, então não foi bom, não foi legal, eu não senti a presença de Deus. Quem disse que precisa sentir? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não tem que sentir, tem que amar com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. É isso que você precisa quando se aproxima desse Deus. É claro que não dá para separar as emoções da visitação do Eterno, não dá. A gente desaba na presença. Me aponta na Bíblia um homem que encontrou-se com Deus e saiu igual. Tem algum? Eles desmoronam. Manoá, o pai de Sansão, encontra a esposa e diz, mulher, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Por que, Manoá? Pergunta a esposa. Porque eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor diante da presença de Deus. Ele desaba. O profeta Isaías vê o Senhor e diz, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ninguém que tem um encontro real e verdadeiro com Deus tem como não sentir nada, mas não é o sentir, é o Deus que provoca reações e abala as nossas estruturas, abala-nos por completo. Há pessoas que professam a sua fé em Cristo, sabem, irmãos, hoje, em nossos dias, mas cedem o melhor das suas vidas, cedem o melhor das suas emoções, da sua atenção, do seu tempo, para outras atividades que não têm nada a ver com o que Deus pede. Em teoria, Cristo domina os seus corações, mas no fundo, o que os domina é o lazer, é o prazer próprio, é o dinheiro,
os vícios, é o cuidado com o próprio corpo, são as suas vaidades, é o seu próprio trabalho, até mesmo a família e tantas outras coisas mais. Na verdade, Jesus não tem prioridade nenhuma na vida destas pessoas. E hoje, pela misericórdia de Deus, estamos aqui sendo expostos à palavra de Deus para dizer: Ele precisa ser o primeiro, Ele tem que ter a primazia, Ele tem que ter prioridade, porque nas palavras dele, se alguém ama até mesmo a própria vida mais do que a mim, não serve para ser meu discípulo, não é digno de mim. Jesus exige quanto? Tudo. Jesus nos pede tudo, nos pede a entrega completa. Porém, na cidade infernal, na cidade situada onde estava o trono de Satanás, tem gente fiel, viu? Tem gente fiel. A tarefa desses fiéis não era fácil, porque precisava resistir o culto a César, e ainda era forçado a conviver com o mundanismo dentro da igreja, como vamos ver daqui a pouco. Mas Cristo sabe de tudo. Cristo cita aqui no verso em que lemos, o verso 13, um pastor que a igreja teve, chamado Antipas. Ele foi pastor daquela igreja e ele foi queimado vivo por liderar a igreja de Cristo e por se opor, por se negar a prestar culto a César. Gente que pensa assim: podem me matar, podem acabar comigo, se eu permaneço vivo, Cristo está comigo, mas se eu morrer, se eu partir daqui, eu estarei com Ele. Não importa o que vocês possam fazer comigo. Lá tem gente fiel. Em Pérgamo tem gente fiel. Ainda que seja pouco, Cristo vê a fidelidade da igreja. E você sabe que quando eu falo de igreja, eu falo de você. Vocês todos, nós somos a igreja. Cristo vê a fidelidade, Ele vê o nosso trabalho. É por isso que, lendo Hebreus capítulo 6 e o verso 10, diz o escritor: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele. Sirva ao Senhor, sirva a Deus com todas as suas forças e de todo o teu coração. E olha só, ainda que ninguém veja, não tem problema, Ele vê, Ele conhece, Ele sabe. Trabalhe, faça, realize para a glória de Deus. Trabalhe, envolva-se e realize, não para proveito próprio, mas para o reino de Deus, porque no fim o que importa é que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Jesus vê, Jesus conhece. Portanto, em segundo, eis aí o elogio de Jesus para a igreja. Terceiro, Cristo aponta as falhas da igreja. Jesus vê virtudes, mas Ele não fecha os olhos para o que está errado. Então, o verso 14 de Apocalipse 2: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Balaão, cuja história está nos capítulos 22 até 25 do livro de Números, depois você pode ler, era um profeta vendido. Um profeta que foi pago pelo rei moabita Balaque para amaldiçoar Israel. Ele tenta, mas não consegue amaldiçoar Israel, a ponto de Balaão, o profeta vendido, dizer: eu não consigo, eu não posso, não dá para amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. E isso é um lembrete precioso para a igreja hoje. Não tenha medo de maldição, seja de que tipo for, seja maldição lançada, seja hereditária, como se diz por aí. Aquilo que Deus abençoa não pega nenhuma maldição. Não há condenação que seja páreo para o poder de Deus. Quando Deus abençoa, está abençoado.
Não conseguindo amaldiçoar Israel, então Balaque parte para uma estratégia. Ele apela para o coração, ele apela para a sensualidade, ele apela para que ele faz com que ensina as mulheres moabitas a seduzir os israelitas, para que eles fossem induzidos a participar das suas festas idólatras, portanto levados à idolatria, e também festas imorais em nome da religião. A doutrina de Balaão, portanto, era um ensino falso, que torcia as Escrituras, distorcia a verdadeira palavra e apresentava aos crentes uma teologia permissiva, do não pega nada e eticamente tolerante. Como se diz por aí, você certamente ouviu, e é ratificada por Judas em sua carta, no verso 4. Alargava demais as portas da graça. Se é graça, tá bem assim. Esta teologia, a de Balaão, tinha esse propósito. O seu alvo era levar o povo de Deus à idolatria e a prostituir-se moralmente, mas também espiritualmente, adorando outros deuses, colocando no lugar de Javé, colocando no lugar de Deus, o Senhor, outros deuses, outra adoração, culto estranho, oferecendo fogo estranho no altar de Deus. Era isso o propósito do culto a Balaão. É claro que enfraquecidos espiritualmente e moralmente, os hebreus tinham seus bens extorquidos. Seu bem maior, que era a fé no Deus verdadeiro, era jogado por terra. Mas também eram saqueados materialmente falando. Portanto, essa teologia ficou conhecida como a teologia dos ladrões. É conhecida em teologia como a teologia dos ladrões. E Balaão tinha discípulos em Pérgamos, mas não passou despercebido ao olhar criterioso de Jesus. Por ganância, estes seguidores utilizavam a fé das pessoas e induziam as pessoas a pecar. Alguns deles estavam, portanto, flertando, namorando, encantando-se com o mundanismo, encantando-se com o mundo. E pior de tudo, Jesus alerta, estavam sendo tolerados pela igreja. Percebem como Jesus faz? Ele não deixa barato, ele não deixa por menos. O verso 15 diz: de igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Os nicolaítas, conhecidos como seguidores de um certo Nicolau, eram uma seita herege, portanto que distorcia a sã doutrina, o ensino da palavra verdadeiro. Uma seita que se inseriu na igreja e tolerava práticas mundanas. Mais uma vez, adeptos do tudo bem, não pega nada. Em nome da liberdade espiritual, os nicolaítas praticavam idolatria, praticavam imoralidade e diziam: tá tudo bem, é graça de Deus. Também espalhavam dentro da comunidade igreja luta pelo poder, luta por posições. Para eles, aquela história de todos são iguais, sim, todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Pode isso? Alguma semelhança com o século 21? Bastante. Gente que ainda hoje briga por posições eclesiásticas, como se o reino de Deus fosse feito de cargos e não de serviço, como se o Senhor da igreja não tivesse dito: aquele que quiser ser o maior entre vocês, que comece sendo o servo de todos. Que coisa, não é, irmãos? É Bíblia, é palavra. E por que as pessoas esquecem-se tanto disso? Nicolaítas, está aí uma peste perniciosa dentro da igreja. Pérgamo, portanto, irmãos, como diz o nosso título, era uma igreja casada com o mundo, resistia à aprovação, lembram-se? Permaneceu fiel,
guardou a fé no Senhor, mas não resistiu o flerte com o mundanismo, não resistiu o casamento com o mundo. Cristo vê virtudes, viu? Mas Ele não faz vista grossa para aquilo que não está certo. Ele não faz vista grossa para o erro. Portanto, Cristo apontou as falhas da igreja. Quarto, Cristo adverte a igreja. Portanto, verso 16: arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Arrependa-se, diz o Senhor. Não é somente o incrédulo que deve arrepender-se. Jesus está falando com a igreja. Jesus está falando com gente crente. Arrependam-se, diz Jesus. A igreja precisa, irmãos, de arrependimento contínuo, todos os dias. Sabem, a nossa experiência de conversão está lá no passado, ela está ficando para trás, está ficando no passado. Nós precisamos de progresso espiritual, precisamos progredir espiritualmente, sabem? Todos estamos sendo transformados dia após dia. Há muito de que nos arrepender, meus irmãos. Essa transformação tem muita mudança ainda para fazer em nós, porque lembram-se, conforme a carta aos Efésios, nós estamos em processo de crescimento. Estamos crescendo todos os dias um pouco. E qual é o alvo? Que cresçamos até atingir a estatura, a plenitude do Senhor Jesus, a estatura de varão perfeito que é o Senhor Jesus. Enquanto crescemos, precisamos nos arrepender do nosso gênio, precisamos nos arrepender da nossa desonestidade, precisamos nos arrepender da nossa rebeldia, que é aquela história de ser contra tudo que diz respeito à autoridade, tudo que diz respeito à liderança. Precisamos nos arrepender disso. Sejam governos, em qualquer das esferas, municipal, estadual, nacional, mundial, seja governo eclesiástico, dentro da igreja, seja liderança em departamentos, o que quer que seja e mais, seja liderança em casa, sob a visão e supervisão dos pais. Essa rebeldia precisa ser perdoada pelo Senhor, e ela só vem, esse perdão só vem através do arrependimento. Precisamos nos arrepender, irmãos, da nossa infidelidade com Deus. Somos infiéis, irmãos, quando não fazemos aquilo que Ele estabeleceu e ainda achamos que está tudo bem. Somos infiéis com o Senhor, somos infiéis uns com os outros. Somos infiéis no trato entre irmãos, no trato entre parentes, no trato entre filhos e pais, no trato entre cônjuges. Precisamos nos arrepender dessa nossa infidelidade, pecados que precisam de arrependimento e perdão. Precisamos nos arrepender do nosso palavreado, daquilo que dizemos, das coisas que dizemos. Precisamos disso. Tudo isso, igreja, precisa mudar. Tudo isso precisa de mudança. Jesus diz: arrependam-se. Arrependimento, o que é? É mudança completa na maneira de pensar e de agir. É transformação. E não custa nos lembrarmos de Romanos 12 e o verso 2. Não se conformem com esse mundo, não se amoldem a esse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Transformem-se, arrependam-se, e só o arrependimento produz transformação. Quer ver sobre o que o apóstolo Paulo está falando em Romanos 12, 2? Essa transformação não é uma reformazinha no indivíduo, para ficar com um shape mais bonitinho, com uma cara melhorzinha, um palavreado mais bonitinho. Essa transformação é metamorfose. É metamorfose. Metamorfose lembra da borboleta, né? Antes da borboleta linda e colorida, era a lagarta. Jesus está dizendo: você precisa sair do estágio da lagarta, que só se arrasta, que fica escondida, e ser transformado, e passar pela metamorfose para transformar-se, e aí poder voar, poder alçar voo, poder ser útil, poder embelezar. É isso.
Essa é a transformação que Ele quer. É isso que Ele pede. Se não se arrependerem, o que vai acontecer? O Senhor diz: virei a ti em breve e lutarei contra eles. Esses nicolaítas e inclusive os seguidores de Balaão não estão no mundo, eles estão na igreja, dentro da igreja, não são de fora. Sabem, Jesus luta pela igreja, sabemos disso, mas aqui Ele promete que vai lutar contra ela, se não houver arrependimento. Sabem, irmãos, a igreja clama Maranata. A igreja aguarda pela vinda do Senhor Jesus como uma promessa de livramento, como uma repatriação. Como nós esperamos sermos repatriados para o lugar de onde fomos trazidos, sermos levados para viver com o Senhor para sempre. A volta para casa, quanto almejamos isso, para então, como diz o apóstolo Paulo falando aos Tessalonicenses, estaremos com o Senhor para sempre. Como almejamos esse dia, como almejamos essa acolhida do Senhor, como almejamos ouvir aquele bem-vindos, benditos de meu Pai, bem-vindos, como almejamos ouvir tudo isso, meus queridos irmãos. Mas aqui, num tom de ameaça, se não houver arrependimento, Ele vem com juízo contra a sua própria igreja. Portanto, eis a advertência do Senhor Jesus à sua igreja. Quinto e último, o Senhor faz promessas à sua igreja. Verso 17: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. O tom da promessa para a igreja é de vitória. Perceberam? Jesus olha para a igreja, Jesus tem críticas, Jesus tem exortação, mas Jesus também tem promessas para a igreja. É vitória que Ele promete. A igreja, sim, é perseguida, é hostilizada, é explorada, mas um dia será vencedora. Hoje é a igreja militante, é a igreja que está na trincheira, é a igreja que trabalha, mas um dia será a igreja vitoriosa. Jesus tem promessa para essa igreja. Ele fala sobre o maná escondido. O maná foi o alimento que sustentou e preservou o povo de Deus no deserto por 40 anos. Foi o alimento que sustentou o povo de Deus pelo deserto. Mas Jesus tem um maná especial. Ele diz para aqueles que vencerem que Ele dará do maná escondido. Ele tem um maná especial, um alimento celestial, e significa preservação do crente, preservação da igreja, preservação do vencedor. Isso também lembra e rebate e cria o contraponto para o alimento sacrificado aos ídolos oferecido pelos seguidores de Balaão. Lembra que Balaão fazia com que se prostituíssem espiritualmente, inclusive comendo de alimentos sacrificados a ídolos. Jesus diz: para quem não participa das festas de Balaão, eu tenho maná escondido. Aleluia. Ele diz mais: eu lhe darei também uma pedra branca com um novo nome. As pedras brancas era assim, usavam-se pedras como símbolos para várias coisas. A pedra branca poderá ser como o convite para o passaporte de entrada para o banquete messiânico, para o banquete com o Senhor Jesus, o banquete de Cristo com a sua igreja. Mas levantamos outras situações no Império Romano, quando um réu era julgado e declarado sem culpa e era então absolvido, ele recebia uma pedra branca, como nesta pedra branca tinha a marca do anel de César.
era a declaração naquela pedra de que aquele réu era inocente. Ele podia exibir qual não era a sua alegria quando saía do tribunal declarado inocente. Uma pedra branca. Nós somos réus absolvidos, viu? Réus declarados sem culpa. O acusador dos irmãos, Satanás, pode levantar quantas acusações quiser contra a igreja do Senhor, mas nós somos réus absolvidos. Portanto, diz Paulo, falando aos romanos em Romanos 8:1, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Recebemos uma pedra branca através do Cordeiro de Deus que tirou o nosso pecado. Uma pedra branca com o selo do seu Senhor, era recebida por um escravo quando ele era liberto, quando ele era alforreado pelo seu Senhor. Para quê? Para que aquele escravo não corresse o risco de ser recapturado outra vez e tornar-se escravo quando já era liberto. O fiel pode dizer: eu sou um liberto. O fiel em Cristo pode dizer: eu sou livre. Paulo em Romanos 6, versos 18, 22 e 23 diz: vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. 22, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu sou um liberto, podemos dizer assim, porque Jesus nos libertou. Pedra branca. O vencedor de uma corrida, ao vencer uma corrida, recebia uma pedra branca que declarava que ele era campeão naquela modalidade. O seu nome estava escrito naquela pedra. O fiel também será tratado como um vencedor. Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2, eu extraio: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O fiel também está correndo e será declarado vencedor e receberá, disse Jesus, uma pedra branca com o seu nome novo escrito nela. Tem mais. O soldado romano, quando voltava de uma batalha vencedor, quando voltava dessa batalha, recebia uma pedra branca. Nós estamos lutando, nós estamos em guerra, estamos em batalha. A ordem é a de Efésios 6, versos 10 e 11. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, ou na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Guerreiros do Senhor, guerreiras de oração, estamos em luta, estamos em batalha, mas como o soldado em Roma, um dia receberemos uma pedra branca com o nosso nome escrito nela. Alguém de vocês há de se lembrar, quando eu era criança, nós cantávamos uma pedrinha branca. Eu receberei. O nome que tem nela eu ainda não sei, mas quando eu lá chegar e eu a receber, então meu novo nome eu hei de saber. É promessa do Senhor para a igreja do Senhor. Não desanimem diante da luta. Não desanimem diante das perseguições. E aqui, vamos às nossas considerações finais. Até que ponto levamos a nossa fé a sério? Morreríamos por causa da nossa fé?
Resistiremos ou diante das dificuldades pegaríamos o primeiro atalho que encontrássemos? Responda para você mesmo essa pergunta: até quanto? Até onde eu vou por causa da minha fé? O nome de Jesus está acima de qualquer coisa na sua vida? Ou será que nós apenas cantamos o nome de Jesus? Será que apenas achamos Jesus bonitinho? Será que apenas gostamos do sentimento bom, gostoso de vir, cantar e adorar, depois vamos para casa e continua tudo como antes? Todos nós queremos as bênçãos de Jesus, mas queremos Jesus antes de tudo? Porque anterior à bênção é preciso querer Jesus. Jesus nos oferece não bênçãos, Ele oferece a si mesmo. Se não, vejamos: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Ele oferece a si mesmo. Ele diz: eu sou o pão da vida. Ele oferece-se como a água de quem aquele que beber dessa água jamais vai voltar a ter sede, porque do seu interior fluirão rios de água viva, vai jorrar de dentro dele uma fonte. Ele oferece a si mesmo: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a porta. Jesus oferece-se como caminho, entrada. Aquele que entra por mim entrará, sairá e encontrará pastagens. Jesus continua oferecendo-se. Eu sou o bom pastor. Escuta, você que tem sofrido, que tem apanhado da vida, que parece que está só. Não, você tem um bom pastor, e ele oferece-se a você dizendo: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, diz Jesus. Jesus não é notícia apenas. Jesus não é sentimento bom para a gente alimentar o nosso ego, sair daqui e amanhã, segunda-feira, os problemas da vida detonarem conosco. Não, Jesus oferece: eu vou contigo, eu quero que você saia daqui comigo, junto, no coração, porque eu serei porta, eu serei luz, eu serei o pão, eu serei água, eu serei pastor, eu serei alimento para ti, para toda a vida. Antes da bênção, anterior à bênção, eu preciso de Jesus. É isso que você quer? Precisamos tornar Jesus Senhor único e absoluto da nossa vida. Quem tem um Senhor não é dono mais de si mesmo, não tem mais as suas próprias vontades, mas vive para fazer a vontade do seu Senhor. Pérgamo era fiel, mas tolerava pecados, não escapou ao olhar de Jesus. Se houver algum comprometimento com pecados aqui esta noite, com algo errado, confesse, deixe, abandone e receba misericórdia. Qualquer comprometimento com o pecado precisa passar pela Escritura. Provérbios capítulo 28 verso 13: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona ou deixa encontra misericórdia. Pérgamo era fiel, mas haviam adversários dentro da igreja. Nós amamos realmente a igreja, meus irmãos, ou somos apedrejadores da igreja? Amamos de coração a igreja ou vivemos para combater a própria igreja? A igreja do Senhor, aqui, ali, nossas igrejas co-irmãs, nossos vizinhos, a igreja do Senhor, Brasil afora, mundo afora. Amamos verdadeiramente essa igreja? Saibam que você pode dizer: eu não faço isso, mas como é possível desmoralizar a igreja, a qual Jesus deu sangue
inocente para comprá-la. Como é possível desmoralizar a igreja? Desmoralizamos a igreja com a nossa maneira de viver. Desmoralizamos a igreja com o nosso testemunho, com as nossas palavras, com aquilo que dizemos, com as críticas destrutivas aos irmãos, nossos pares que sentam conosco aqui, trabalham conosco, ou também as nossas lideranças, a minha liderança, a sua liderança. Tudo isso são maneiras de desmoralizarmos a igreja de Cristo, e Jesus não deixa isso passar despercebido. Não deixa passar despercebido. Vejam, queridos irmãos, o maior problema da igreja não é o mundo. Aliás, no mundo está cheio de gente sedenta para entrar aqui, saber o que acontece aqui e por quê. Por quê? Que parece para eles que quem está aqui está tão bem. O maior problema da igreja não é o mundo, sabem? A igreja vem derrubando as portas do inferno pelos séculos que se passam, vem derrubando portas que se levantam contra ela. Nossa história, a história dessa denominação, teve tendas incendiadas. A história dessa denominação teve templos incendiados, teve pastores, líderes colocados em prisão. Ela teve pessoas e casas apedrejadas que trazem no seu corpo as marcas da defesa da causa de Cristo. Esta igreja está de pé. Esta igreja continua em pé. A igreja do Senhor continua em pé. E vale realmente um aleluia. Porém, o maior inimigo da igreja é interno, como já dito na pregação anterior. O inimigo interno tem feito muitas baixas. Irmão derrubando irmão. É o tal do fogo amigo na guerra. É quando um ataque atinge o próprio exército, ou forças amigas que estão lutando do mesmo lado, por erro de cálculo, por erro de interpretação, ou ainda o que é pior, por causa de uma atitude de traição. Fogo amigo. O fogo amigo na igreja é o evangelho mal vivido. O fogo amigo na igreja é o evangelho que desmoraliza através da minha fala, através do que eu digo, atirando uns contra os outros e não contra o diabo, os seus demônios. A igreja está sendo chamada hoje para estar alerta para essas coisas, para abrirmos os nossos olhos, porque Jesus vê, Jesus percebe que tipo de igreja nós somos. Hoje Deus está nos massacrando. Já me massacrou e agora mais. Está nos pressionando, nos compungindo, nos fazendo passar pela pedra de moinho, nos premendo, espremendo, para que eu defina e saia daqui querendo ser o tipo de igreja que realmente importa. Que tipo de igreja estamos sendo? Melhora a pergunta: que tipo de igreja eu estou sendo? Que tipo de igreja você está sendo? Sejamos fiéis, irmãos. Aqui o exemplo da igreja de Pérgamo. Permaneçamos firmes na fé, não porque somos bonzinhos, mas porque estamos apegados a Jesus Cristo. Porque segura na mão do Senhor, seguros na mão do Senhor, a igreja vai e triunfa. E aí seremos merecedores do maná escondido e da pedra branca com o nosso novo nome escrito nela. Amém? Que Deus te abençoe, para que sejamos essa igreja. Fique de pé, por gentileza.